Boa noite, já estão me ouvindo? Boa noite, boa noite. Pessoal que tá chegando. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Ai, socorro, boa noite. É isso que dá a professora fazer a live, ó. Vocês estão ouvindo, mesmo sem a imagem estar aparecendo? Boa noite. O peso, né? O peso é tão grande que a câmera não aguenta. Pessoal, vocês que estão chegando, boa noite, né? Faz tempo que eu digo boa noite. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Sabem aonde coloca a informaçãozinha para fixar o comentário? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu quero deixar o nosso conteúdo aqui nos comentários fixados. Som e imagem, ok, Felipe? Tu sabe me dizer aí como é que eu fixo um comentário? Assim, só para eu colocar aqui a nossa aula do Estude Enem. Hoje vai ser sobre funções da linguagem. Tô doida para colocar aqui, mas faz tempo que eu tô futricando e não consigo. Estude. Pronto. Ah, entendi. Então vamos lá. Professora é devagar, viu, gente? Todo professor tem o seu tempo próprio com a tecnologia. O meu não chegou. Estude mais linguagens. Hoje a gente vai falar sobre texto e o assunto que mais tem pano para manga, que são as funções da linguagem. Então, quem já tiver dúvida, vai colocando aí no chat, enquanto eu vou fixando o comentário aqui. A iluminação tá boa? A imagem pode estar boa, mas a iluminação pode estar mais ou menos, porque eu quebrei a minha lâmpada. É claro, fazendo uma boa faxina, né? Linguagens. A gente vai falar hoje sobre funções da linguagem e, né? Funções da linguagem. Que, na verdade, é uma habilidade, né? Deixa eu ver aqui, explicar. Ai, perfeito, consegui. Ficou fixado. Tô morta de feliz. Meus amores, que bom que vocês estão aqui. Já vou deixando o comentário para vocês abrirem discussões sobre funções da linguagem. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje e eu pretendo explanar com vocês esse material da forma mais clara possível. Porque o que a gente tem de questão com essa característica funções da linguagem não cabe em eu vou nem dizer gibi, que gibi nem é tão grande assim, né? Os gibis do Brasil não cabem em um romance russo. Não cabe a quantidade de coisa desse conteúdo de funções da linguagem não cabe em um romance russo. Não cabe no Crime e Castigo. Por quê? Porque a gente tem, com conteúdo de funções da linguagem, não só um conteúdo específico, sei lá, igual orações subordinadas. Não, a gente tem muito mais que isso. A gente tem circulação, uso e elementos da comunicação. Ou seja, é mais complexo do que parece. Mas só para começar, vamos desestigmatizar algumas coisas. A primeira
é que a frequência do conteúdo funções da linguagem existe porque ele não é qualquer coisinha na prova do Enem, é uma habilidade. Lembram que vocês lembram? Vocês lembram, né? Eu tô perguntando, mas já é mandando vocês lembrarem. Vocês estão ligados, né? Que nós estudamos baseados em competências e habilidades. Não são coisas que nós estudamos, mas coisas que nós temos que ter como resultado de estudo. Então, o Enem vai lá e propõe competências e habilidades de diferentes áreas. Especificamente português, a gente trabalha com a denominação perfeita, né, de uma dessas áreas, que são as competências e as habilidades da redação, que vocês viram semana passada com a perfeita professora Sueli. Inclusive, se ela tiver entrado aqui, eu já mando meu beijo para ela a partir de agora. Quando ela entrar, eu mando outro, porque eu sou fã demais da Su. E quando a gente estuda competências, né, dessa área, nós estamos estudando o que se espera de um aluno de ensino médio que produz textos. Se espera que ele saiba fazer um texto coeso, espera que ele saiba um pouco sobre gramática, o suficiente para não se embolar e o texto não ser compreensível. Espera-se que ele compreenda o gênero que a prova pede. Enfim, espera-se muitas coisas dessa pobre criatura sem cintura, né? Que é o vestibulando. Essa criatura nervosa e ansiosa. O animal nervoso e ansioso tremendo na cadeira. É isso que se espera, né? Então, o que é que isso tem a ver com funções da linguagem? Nós estamos falando não necessariamente, como eu falei aqui no comecinho da aula, de um conteúdo específico, mas estamos falando de um conteúdo grupal, uma coisa assim, de sociedade mesmo, a nível de comunicação. As funções da linguagem estudam os elementos comunicativos. Ora, quando a gente vai iniciar uma comunicação, a gente estabelece alguns fatores para que ela possa acontecer. E é a partir desses fatores que a gente marca quem que é a função de quê. É como se a gente imaginasse que a comunicação, ela pode girar em torno dos seus próprios elementos comunicativos. Então, eu crio aqui uma situação de fala, no caso, eu, na live, agora, Jéssica, aqui e agora. Nem me apresentei, né? Meu nome é Jéssica, para quem não sabe. E aí eu vou colocar uma arte que eu fiz aqui, uma arte que eu espero que tenha ficado boa, só para vocês darem uma olhadinha no total. Ó, ficou bem bonitinho, mas eu fiquei na beirada de uma das funções. Coloquei aqui o conteúdo, que agora quem entrar na live já dá de cara com o conteúdo. Tá bem colorido. Esse documento vai estar disponível para vocês lá no Telegram do Conceito. Toda vida eu me esqueço o nome dessa rede social, Telegram. E a gente foca primeiro em o que são as funções da linguagem. Lembrando que elas são aí instrumento de comunicação. Atuam em papéis comunicativos. Vamos supor o exemplo que eu estava iniciando aqui com vocês. Eu, professora Jéssica, na hora que eu abro minha boca para começar uma comunicação, que eu faço assim, aí a internet trava, você já espera que eu esteja começando de alguns lugares pressupostos. O que é esse negócio de pressuposto, né? Eu entro para falar aqui com vocês e eu já estou no aqui, no agora e falando por mim. Parece bobagem, mas é essencial para uma comunicação acontecer. O emissor, ou conforme alguns teóricos da língua chamam, enunciador, se estabelece no discurso como uma criatura capaz de marcar referência do futuro, referência de passado, referência de quantidade, referência de tempo, de espaço e de tudo que vocês possam imaginar. Nessa questão, a gente vai criar uma lógica para entender o pensamento crítico, né, das almas do bem neste momento. Pronto. Sempre erra o quê, mulher? Agora eu fiquei nervosa. Eu vi aqui o comentário.
Mas aí tu fala, eu tô olhando nos comentários, viu? Enfim, vamos em frente. Quando a gente observa esse enunciador, se estabelece nele alguns fatores. É igual quando você está estudando física, que você pergunta para o professor um negócio aleatório e o professor, cheio de si, responde: tudo depende do ponto de vista. É a mesma coisa aqui, porém a gente tem esse ponto referencial da linguagem. Eu estabeleço o aqui, eu estabeleço o agora, eu estabeleço a comunicação, o enunciador. E aí tem uma questão que eu queria chamar a atenção para você, que é a questão do turno de fala. No momento em que eu apareço, pronto, Ana, pois eu estou aqui para lhe ajudar. No momento em que eu, enunciadora, apareço como dona desse lugar de fala, olha aí os termos, né? A Amanda entrou aqui, eu lembrei dos termos históricos. Então, os termos históricos aqui, esse negócio de lugar de fala. Eu assumo meu lugar de fala na hora que eu falo. Eu estabeleço meu eu, meu aqui, meu agora, que eu já tô repetindo faz tempo, então vou um pouquinho mais rápido nisso. Enfim, estabeleço esse meu eu aqui agora. E aí, quando o meu outro da comunicação fala, é a vez dele tomar o lugar do eu aqui e agora. Então, é um jogo das cadeiras, né? Na hora que você enuncia, você assume o lugar de enunciador. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa clara. E aí, na comunicação, a gente tem esse primeiro elemento, este primeiro indivíduo que cumpre o papel enunciador. Ele é o dono da função emotiva. Ora, por quê? Ora, pois, o enunciador, quando foca a comunicação em si mesmo, ele estabelece uma comunicação extremamente pessoal. Aí lá vai eu procurar a minha parte que tem a função emotiva. Peraí que eu... Pronto, aqui. Eu tô no meio, mas eu acho que não é um problema muito grande. Lembrando, vocês vão ter acesso a esses documentos aqui. A função emotiva, ou função, né, mais ligada ao eu da comunicação, ela constrói texto focado na subjetividade desse eu enunciador. Eu coloquei aqui o exemplo da obra Dom Casmurro, uma das obras mais conhecidas e mais polêmicas, porque história de chifre todo mundo gosta de saber, né? É uma das obras mais conhecidas e mais polêmicas da literatura nacional, para você conhecer o quão é amplo um texto que fala sobre um enunciador. Um texto em que o enunciador foca em si mesmo. Ou seja, a função da linguagem, ela tem os seus instrumentos para funcionar. Quando eu olho para o papel do instrumento enunciador, eu consigo olhar para um texto focado em um certo indivíduo. Esse texto focado em um certo indivíduo carrega uma marca que nenhum outro tipo de texto da comunicação vai conseguir carregar, que é a complexidade de um enunciador, certo? Quando eu digo complexidade, eu trago perfeito o exemplo de Dom Casmurro. Ora, é um personagem, Bentinho, é um personagem extremamente complexo. Complexo porque, sim, ele é meio maluco. Complexo também porque ele é magoado. Uma pessoa magoada derruba suas mágoas, joga as mágoas no rio, bate no liquidificador e espera que dê certo, né? E é isso que o Bentinho faz. Ele entrega no texto uma escrita em primeira pessoa sobre o seu casamento não tão feliz com a mulher dos seus sonhos. Lembrando que no quesito Dom Casmurro, a gente tem uma obra incrível para falar sobre a instituição do casamento no Brasil. A questão do ciúme, a questão do homem querendo sempre ter aquela posse em cima da personagem feminina, que no romantismo dava certo, mas aqui no realismo, como Machado de Assis não é bobo nem nada, cria uma situação em que Bentinho não é mais o dono da situação. Ele é vítima dos mistérios, do olhar de cigana de Capitu, né? Vítima da realidade. Ele é uma pobre vítima, né? Coitado. Brincadeiras à parte, o que a gente tem na função emotiva, então, é um tipo de voz no texto que se estabelece com um olhar cuidadoso para o eu. Então, o texto emotivo é aquele, assim como, né?
Essa palavra emo, né? Lembra aí do pessoal de 2013 com a sua franja, escutando o seu NX0. Também marca. É um texto introspectivo. É um texto que traz coisas que só você compreende. Só você sabe das suas memórias. Só você sabe do seu passado. Só você sabe dos seus anseios. Então, quando o texto tem como foco o indivíduo que sabe sobre si, falando sobre si, ele é de força emotiva. Lembrando, as funções da linguagem são também estabelecidas de acordo com o foco, não necessariamente a única coisa que tem no texto. Porque eu coloquei aqui, no mesmo quadro, a função emotiva e a função poética. Mas por que cabrojos eu fiz isso, né? Fiz porque a função poética, ela tá junto da função emotiva. Por quê? Como a gente está estudando aqui a comunicação, eu, enunciadora, tenho a palavra como meio de mensagem. É claro, quando, no caso, eu uso a palavra como meio de mensagem. Eu posso usar a música, eu posso usar a dança, eu posso usar um cálculo matemático, dependendo da criatura, né? Posso utilizar. Mas eu tô falando aqui da linguagem das palavras. E quando eu utilizo as palavras, eu construo mensagem com elas. Essa mensagem, ela é toda construída para se autoafirmar como uma mensagem verídica, forte, possível, carregada de sentido, enfim, tudo que ela é, certo? Então eu, Jéssica, mulher emotiva, né, vou colocar na minha emoção o estilo necessário para passar aquela mensagem, ou seja, eu utilizo a função poética dentro do meu texto. O que seria essa função da linguagem poética? Função da linguagem que se estabelece em cima das possibilidades da própria mensagem. Função da linguagem que observa a mensagem. Lembra que na aula passada a gente estudou estilística? Na verdade, eu nem sei se vocês que estão aqui hoje estavam aqui na semana passada. Na semana retrasada, perdão, comigo. Mas, com certeza tem salvo aqui no Insta do curso. E com certeza vocês terão acesso assim que esperar, né? Assim que procurar. A Ana perguntou aqui, todo texto tem mais de uma função nele? Mas uma delas vai ser predominante. Exato, Ana. Assim, a comunicação, ela se estabelece com um todo. Então, teoricamente, o texto possui todos os elementos necessários para que ele funcione, né? No caso, o Dom Casmurro é uma obra focada no eu do personagem. O texto todo, aquela mensagem, a linguagem inteira é para isto. Mas a gente não deixa de usar, por exemplo, a função poética, que é a função do estilo. Foi o conteúdo que eu trabalhei lá na outra aula aqui do Estude Mais. Usar a estilística é saber compreender como a palavra desenha para você o sentido certo. Sabe quando... deixa eu achar aqui o poema certo, né? Quando Fernando Pessoa escreve no seu texto... acho que é autopsicografia. Não, o nome do texto é o nome da primeira linha. Que ele diz assim: não sei quantas almas tenho, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi nem me achei. De tanto ser, só tenho alma, e quem tem alma não tem calma. Eu sempre decorei esse texto porque eu acho o mais sincero para os artistas, né, desse Brasil nesse período. Quem tem alma não tem calma. Essa frase foi escolhida tanto numa noção de emoção para o narrador falar sobre ele mesmo, como uma construção poética que necessitava de rima e sonoridade, até para ser decorada. Alma e calma. Essa rima interna no verso faz com que a gente entenda melhor, aproxima a gente da sonoridade daquele poema, ou seja, o sentido do estilo compõe o sentido que ele quer chegar. Quando a gente fala de função poética, o que a gente mais observa é a possibilidade da palavra. E aí eu me lembro automaticamente de Manuel de Barros, quando ele diz que poesia é voar fora da asa. É a palavra dentro das possibilidades que ela pode ter. Então, função poética estabelece noção clara com o papel da poesia, que é explorar a possibilidade da palavra. Espero que esteja tudo bem até aqui, que eu tô vendo que o tempo voa quando a gente está se divertindo, né?
Então, eu vou para a próxima que eu coloquei para a gente estudar junto, que é a função aqui da metalinguagem. Assim como eu falei sobre emotiva e também poética, nós temos a metalinguagem quando a mensagem foca-se em si mesma. Lembrando que a mensagem é o assunto principal. Professora, agora a senhora criou um caos na minha cabeça, porque essa imagem que está aqui na tela é uma imagem pintada, né? É uma obra da Frida. Logo depois que ela terminou o seu casamento, acho que pela vez mais drástica, né? Que ela terminou o seu casamento com o Diego Rivera, e ela pinta ela mesma ferida, né? Ela pinta ela noiva e ela essência, ela enquanto ainda solteira. E essas duas mulheres que ela pintou é a metalinguagem dela mesma. Então, é quando o texto discute ele mesmo. Não exatamente, né, a questão do eu discute eu mesmo. Veja aqui que é uma questão do assunto. Então, quando eu tenho uma função emotiva, eu discuto as minhas emoções, coisas que só eu posso lidar. Quando eu tenho uma metalinguagem, eu tenho aquele texto discutindo sua própria função. Exemplo disso, o mais claro deles, é o dicionário. O dicionário serve para que você procure nele palavras. E o que ele faz? Explica as palavras. Com o quê? Com as palavras, certo? Então, na poesia, é muito comum isso acontecer. Por exemplo, Drummond é um dos poetas que tem um estudo muito grande sobre essa questão da função da palavra e de como a palavra é em essência. Salvo engano, tem um poema dele que ele vai falar sobre... Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Agora, no momento, a mente travou, não tô lembrada. Mas, assim que possível, eu vou lembrar e vou pedir pro pessoal do conceito postar aqui nos stories esse poema. E aí vocês vão conhecer um pouco do Drummond sobre a metalinguagem dele, que ele fala que a poesia, ela está guardada nas palavras. Então, ele precisa ir lá, mexer nas palavras, nos plurissignificados das palavras para tirar a poesia. E isso ele fala em um poema, certo? Ou seja, falando sobre o poema, em poema, eu construo uma metalinguagem. Isso acontece muito também naqueles filmes que são sobre filmes, ou naqueles quadros que são sobre pintar quadros, certo? Vamos um pouquinho mais rápido aqui, porque eu tenho outras telas para compartilhar. Quero compartilhar conativa ou apelativa. Quem nunca, né? Quem nunca viu o finalzinho do CETV, a terra caindo abaixo e a sereinha lá, ó. Tá tudo certo, é tudo 1000 e vai dar bom, né? Quem nunca? Eu até me divirto um pouco com essa pouca alegria que é a sereia da Vedesmar dizendo pra mim que vai ficar tudo bem. E nessa construção aqui de agora, a gente vai falar sobre a função da linguagem referencial. Vamos lá. Estabelecemos já aqui um indivíduo, pessoa, criatura, voz do discurso. Estabelece um eu aqui e agora porque ele existe. Então, ele estabelece a linguagem em torno dele. Depois disso, ele vai estabelecendo outros pequenos detalhes. Quais são? Os detalhes que revelam o outro, o que o escuta, a mensagem que vai até ele e as possibilidades de estudo daquela mensagem. Vamos com calma. Para construir a mensagem que a gente já falou, mensagem referencial, para construir a mensagem poética e a metalinguagem, a gente tem a construção da função da linguagem referencial, que nada mais é que o lugar em torno daquela comunicação, o real que circula a comunicação. Entendemos a função referencial como a função da palavra em seu conceito cultural. Lembra que conceito de palavra, geralmente, segundo o linguista Saussure, tem a junção do signo linguístico, que é a imagem acústica e também o conceito. Olha aí, o conceito, não é o curso conceito, é o conceito. Conceito e imagem acústica da palavra. Então, quando eu digo que
aquela função da linguagem é referencial, eu estou citando o elemento da palavra que se liga ao que todo mundo conhece, ou seja, as referências sociais. Por exemplo, se eu falo sobre saúde pública, dentro do meu discurso, eu estabeleço alguns assuntos que é de conhecimento de todos para construir o meu discurso. A saúde pública é necessária, a saúde pública é importante, defendam o SUS. Toda essa minha fala é uma fala organizada para caber no coração de vocês como uma verdade que crie referencial, seja ponte de verdade. Quando eu estou fazendo um poema, por exemplo, e aí eu me inspiro em uma cadeira. Decido falar sobre aquela cadeira e eu vou lá, né? Cadeira de sentar, cadeira de descansar logo depois de trabalhar. O meu sonho é nela me jogar, né? Cadeira não, é melhor a cama, né? É mais confortável. Mas enfim, vamos supor que eu esteja focada nesta minha cadeira. O meu poema, ele pode dar vários significados para a cadeira na linguagem poética. Mas o referencial da cadeira, o elemento que todo mundo conhece de uma cadeira, é o fato dela ter apoio para o chão, te impede de sentar, né, desconfortavelmente no chão, é diferente do banco, é diferente da banqueta, é diferente também da cadeira de colégio, e ela tem aí o seu conceito sozinha na sociedade. Ou seja, é referencial porque estabelece relação com o real. Ao momento que estabelece relação com o real, cria-se uma ligação de contexto. A gente só consegue se comunicar quando tem alguma ligação com a realidade. Por mais que seja legal pensar em se comunicar em outros níveis telepáticos, a gente se comunica mais pela função mesmo referencial. Professora, me dê aí um exemplo de um texto com função referencial que eu não estou entendendo nada, estou confusa hoje. Vamos lá, exemplo, notícia. A notícia pega o fato, o contexto, a realidade. Não há nenhum outro propósito que não a própria situação que se estabelece como referência. A própria verdade social é o assunto principal daquele texto. É claro, devido às suas, dado as suas proporções, a notícia tende a ser um texto referencial. Por isso eu coloquei aqui a nossa personagem Clara da TV Verdes Mares. Faz uma construção extremamente necessária para a comunicação acontecer. É a função apelativa, ou seja, quando a gente estabelece para o outro uma comunicação voltada para ele. Aqui é a questão polêmica. Eu coloquei aqui o Will Smith naquele meme do pessoal que jogava Among Us, né? O seu argumento para dizer que o assassino está ali na sala com a arma, não sei o que ele matou todo mundo. O argumento, confia, né? É o que você tem para entregar para o outro acreditar em você. A função apelativa ou conativa, por muitas vezes, foi vendida nas escolas, né? Tratada de uma forma muito redundante. É sempre dito que é uma função voltada para o outro com o objetivo de convencer ele de algo. E aí fica vago. Qual é o exemplo que o professor sempre dá? A ideia da propaganda. Porque isso é sempre mais fácil. O que uma propaganda quer? Quer te vender algo. Aqui nas redes sociais, você está rodeado de propagandas. Você piscou, apareceu algum tipo de propaganda velada ou explícita para você. Então, é fácil entender a função apelativa pela propaganda, porque realmente é o texto criado para se comunicar contigo. Não tem muito caô, não tem muito terror, é só para se comunicar contigo. E aí, a situação complica quando a gente percebe que a linguagem conativa, essa tentativa de convencer o outro, também está em textos argumentativos. Ela também aparece em uma linguagem que tenta te convencer de algo. Por isso eu coloquei aqui o confia, né? Essa expressão. Porque é uma tentativa de te convencer de alguma coisa. Aí entram sermões, entram manifestos pro pessoal aí, né, da UES, que tá sempre atrás dos gêneros aleatórios. Pois é, entra manifesto, entra vários outros gêneros que têm o papel de abraçar o outro, né? De fazer com que o outro seja o foco da comunicação. Aí também tem uma questão filosófica. Eu vi que o professor Fernando entrou aqui, né? Não sei se ele tá me ouvindo, mas entra aí uma questão filosófica. A gente se comunica para o outro, né? A gente se comunica para o outro da comunicação. Dificilmente a gente se comunica para nós mesmos. Tanto que a psicanálise tá aí, né, para existir por causa disso, porque a gente não fala pra gente mesmo. A gente fala pro outro. A gente fala para ser compreendido.
a gente fala para expressar, para pôr para fora, né, para jogar na sociedade. A gente não fala para dentro. Então, nessa questão, a gente tem uma questão filosófica muito sensível, que é todo discurso, ele atravessa o outro com um objetivo apelativo, com o objetivo de que o outro acredite em você. O que a gente vai ter aqui são os grandes destaques, as grandes diferenças. A diferença quando o meu texto é todo para te convencer a comprar esse belíssimo relógio. A diferença quando o meu texto tem o objetivo de te ensinar sobre a história da Bíblia. A diferença quando o meu texto tem um objetivo de te movimentar para você fazer esportes. Enfim, quando o meu texto tem como objetivo mover o outro nessa sociedade. Aí entra também uma questão muito polêmica da Unicristos ano passado, que foi a questão das placas, né? As placas são informativas, mas elas também têm um papel apelativo conativo, né? Elas comunicam com você e te dão ordens, mexem com você, mas será que é o foco delas? O foco delas não é, né? O foco delas é muito além disso. E aí a gente precisa compreender sempre se compreender sempre nessa sociedade cheia de significados, né? A última. A internet ficou sem conexão? Não, não ficou. Fui eu aqui que coloquei a imagem, né? piadasengraçadas.com. A última que eu coloquei foi a função da linguagem enfática. Ora, já falamos sobre a comunicação acontecer entre o eu, focado em mim, entre o outro, focado no outro. Olhei para a mensagem em circulação, olhei para a mensagem falando sobre ela mesma, olhei para o contexto. O que falta falar, então, é o canal. Prestem atenção em uma coisa, eu não estou falando aqui de esporte, não, pelo amor de Deus. Estou falando aqui que canal é essencial para a comunicação acontecer. Imagine se agora eu estivesse sem internet. Não estaria aqui convosco, né? Conosco é ótimo. Não estaria aqui convosco. Não estaria com vocês. Então, é super necessário que a gente tenha um meio dessa comunicação chegar. Se nós estivéssemos presenciais, provavelmente seria a minha voz pelas ondas, né? Do ar, aí a magia da física, que chegaria até os ouvidos de vocês, decodificava e você compreenderia a minha mensagem. Então, o canal, o meio pelo qual a mensagem é passada, é importante também para que a comunicação aconteça. E existe uma função da linguagem focada no papel do canal para a comunicação. É o caso da comunicação para testar o canal. Por quê? Sem ela, a gente não consegue se comunicar. Então, é essencial que haja uma comunicação focada nela, certo? Quando você coloca no seu WhatsApp o oi, ou então, e aí? Quando você chama, né? Responde o history, né? Do coleguinha com o foguinho. Você tá testando o canal. Tá testando, ver se você consegue paquerar com aquela pessoa. Não é isso? Então, a gente tem aí a última das funções da linguagem trazidas para esta aula de hoje. Vou colocar aqui na tela um material total para vocês darem uma olhada. A minha internet ficou devagar, travou, deu ruim. Quem tá aí online para dar uma luz, apareça e dê uma luz. Diga assim, professora, estou aqui. Travou, tá lento, não sei o quê. Ó o Giulius. O Giu, Olis, olá. Você estava na minha outra live, eu lembro de você. Então, a gente tá finalizando aqui. Chegou na hora do final. Pois é, chegou no finalzinho, mas aí eu vou revisar pra ti. É o seguinte, nós estamos aqui finalizando nossa aula e dentro do nosso assunto de hoje, o tópico principal foram as funções da linguagem. Nós estudamos um pouco sobre como a comunicação, ela assume papéis voltados para os seus próprios elementos. É o caso dos essenciais elementos para se ocorrer uma comunicação. E aí, eu marquei... Vixe, deu errado? Medo. Vou fechando bem rápido aqui, seja o que Deus quiser. Aí eu marquei como elementos necessários o emissor e o remetente. Tem os materiais que chamam o remetente ou, né, a pessoa que participa da comunicação, chama elas de receptor. Eu penso assim, quando alguém está conversando comigo,
eu não sou uma receptora. Eu tô pensando, eu tô criticando, eu tô atenta. Então, se eu sou ativa naquela comunicação, se o meu olhar faz o outro mudar o discurso, se a minha postura faz com que o outro mude o discurso, quer dizer então que eu sou ativa nessa comunicação. Esse termo aí do receptor é muito antiquado, né? Então nós temos aí emissor, receptor, tudo dentro de uma referência, tudo dentro de um mundo onde as coisas existem e onde eu posso falar sobre elas, certo? Dentro disso eu uso o canal para passar a mensagem, tá aí no nosso quadro, certo? Canal é o maior, o quadro laranja é maior e o quadro verdinho de dentro é que carrega a mensagem, certo? Deixa eu ver se eu estabeleço aqui uma outra imagem para vocês verem esse sistema. Aqui eu acho que não vai ficar muito bom, mas não vou me preocupar com isso. Eu só quero que vocês vejam aqui o sistema todo. Vocês estão vendo que eu tenho duas partes vermelhas, que são emissor e remetente, inseridos aí em um contexto. Pois é. Pra gente finalizar, eu tô vendo que não tá dando muito para ler, eu vou parar aqui na tela inicial. Testando, voltei, acho que voltei, pronto. Vou parar aqui na tela inicial, vou abrir para perguntas. Quem tá aqui online, eu tô vendo que online mesmo estão alguns. E aí eu quero abrir para algumas perguntas. Eu vi que a Ana fez 2 perguntas. O Julius, que participou na aula passada, também tá aqui, então provavelmente ele participe. Quem mais esteja, estou aberta às perguntinhas do final da nossa aula. Se não houver, eu me despeço por aqui. Agradeço a atenção de todos. Mando um cheiro, né, para quem tá atento aí, para quem entrou para dar oi, para quem entrou só para ver quem tava falando, né? Tudo certo? Funções da linguagem foi o nosso conteúdo de hoje. Espero ter ajudado as almas desesperadas. E foco, ó. E foco. Foco e força. Mais força do que foco. Certo? É isso. Um cheiro, meu povo. E até a próxima.